8 de maio de 1945. A Alemanha se rende. A Segunda Guerra Mundial termina na Europa. Soldados americanos e soviéticos se encontram no rio Elba. Abraços, sorrisos, fotografias históricas. Dois aliados que juntos derrotaram o nazismo. Mas aquele abraço não duraria nem um ano, porque mesmo antes da fumaça baixar sobre Berlim, já estava claro: o mundo não tinha apenas um vencedor, tinha dois. E eles olhavam um para o outro com desconfiança absoluta. Fevereiro de 1945, Yalta. Roosevelt, Churchill e Stalin dividiram a Europa em esferas de influência. Foi uma negociação pragmática. O Ocidente ficaria sob influência americana, o leste sob controle soviético. A Alemanha seria partida em 4 zonas de ocupação. Berlim, no coração da zona soviética, também dividida. Todos pensaram que seria temporário, mas aquela linha no mapa se tornaria uma fronteira permanente, uma cicatriz que cruzaria o continente por quase 50 anos. 5 de março de 1946. Winston Churchill faz um discurso em Fulton, Missouri, e pela primeira vez, alguém dá nome ao que estava acontecendo. De Stettin, no Báltico, a Trieste, no Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. A Guerra Fria havia começado, não com tiros, mas com palavras, não com invasões, mas com divisões ideológicas. Capitalismo contra comunismo, democracia liberal contra a ditadura do proletariado, 2 sistemas que se consideravam incompatíveis, e ambos estavam dispostos a travar guerras para provar que estavam certos. 24 de junho de 1948. Stalin bloqueia Berlim Ocidental. Todas as estradas, ferrovias e canais cortados. 2 milhões de pessoas cercadas, sem comida, sem combustível, sem esperança. Os Estados Unidos tinham 3 opções: abandonar Berlim, forçar passagem e arriscar uma terceira guerra mundial, ou encontrar outra solução. Escolheram o ar. Durante 318 dias, aviões americanos e britânicos voaram sem parar. 278 mil voos, 2 milhões e 300 mil toneladas de suprimentos, comida, carvão, remédios. Stalin percebeu que o Ocidente não cederia, e em maio de 1949, o bloqueio foi levantado. Berlim permaneceu dividida, a Europa permaneceu dividida, e o mundo aprendeu a viver com essa divisão. 29 de agosto de 1949, a União Soviética detona sua primeira bomba atômica. O monopólio nuclear americano acabou. Agora, ambos os lados tinham o poder de destruir o planeta, e a corrida armamentista começou. Bombas maiores, mísseis mais rápidos, submarinos nucleares, ogivas que poderiam ser lançadas de qualquer lugar a qualquer momento. Em poucos anos, Estados Unidos e União Soviética acumularam arsenais capazes de exterminar a humanidade várias vezes. E o mundo inteiro vivia sob essa sombra. A qualquer segundo, um erro, um mal-entendido, uma decisão errada e tudo poderia acabar. 25 de junho de 1950. A Coreia do Norte invade a Coreia do Sul. A primeira guerra quente da Guerra Fria. Não foi uma guerra entre americanos e soviéticos, mas ambos estavam lá, armando, financiando, lutando por meio de aliados. 3 anos de combate, 4 milhões de mortos, a maioria civis. E no final, uma linha de armistício exatamente onde tudo começou. A Coreia permaneceu dividida, nada foi resolvido, mas o mundo aprendeu como a Guerra Fria funcionaria. Não haveria confronto direto entre superpotências, haveria guerras por procuração. Países pequenos serviriam de tabuleiro e milhões morreriam sem que americanos e soviéticos jamais se enfrentassem diretamente. 14 a 28 de outubro de 1962, a crise dos mísseis de Cuba. O momento em que o mundo quase acabou. A União Soviética instalou mísseis nucleares a 150 quilômetros da Flórida. Kennedy ordenou o bloqueio naval. Navios soviéticos se aproximavam. Khrushchev ameaçou retaliação.
Durante 13 dias, o planeta viveu à beira da aniquilação nuclear. Generais aconselhavam invasão, admirais queriam afundar navios soviéticos, e por um momento pareceu que não havia saída. Mas então, nos bastidores, um acordo. Soviéticos retiram os mísseis de Cuba. Americanos, secretamente, retiram mísseis da Turquia. O mundo não sabia o quão perto tinha chegado. Submarinos soviéticos já estavam autorizados a usar torpedos nucleares se atacados. Um capitão sozinho poderia ter iniciado a Terceira Guerra Mundial, mas não fez. A humanidade sobreviveu não por sabedoria política, mas por pura sorte. 1º de novembro de 1955 a 30 de abril de 1975. A Guerra do Vietnã. 20 anos de conflito. Estados Unidos despejaram mais bombas no Vietnã do que todas as bombas usadas na Segunda Guerra Mundial. 2 milhões de vietnamitas mortos, 58 mil estadunidenses mortos. E no final, o Vietnã do Norte venceu. Saigon caiu. Helicópteros americanos fugiram do telhado da embaixada. Pela primeira vez na história, os Estados Unidos perderam uma guerra. E o mundo percebeu: poder militar absoluto não garante vitória. Ideologia, determinação e guerrilha podem derrotar o exército mais poderoso do planeta. 24 de dezembro de 1979. A União Soviética invade o Afeganistão. Moscou acreditava que seria rápido, um golpe cirúrgico para instalar um governo comunista aliado. Mas o Afeganistão se tornou o Vietnã soviético. 10 anos de guerra, 15 mil soldados soviéticos mortos, 1 milhão de afegãos mortos. Guerrilheiros muçulmanos, financiados pelos Estados Unidos, transformaram o país em pesadelo para o Exército Vermelho. E em fevereiro de 1989, os soviéticos recuaram, derrotados, humilhados. E aqueles guerrilheiros que os americanos armaram, muitos se tornariam os talibãs, outros a Al-Qaeda. A Guerra Fria plantou sementes no Oriente Médio que ainda germinam hoje. Durante quase 50 anos, o mundo viveu dividido, não apenas geograficamente, ideologicamente, moralmente. Havia o bloco capitalista e o bloco comunista, e qualquer país que tentasse ficar neutro era pressionado, invadido ou derrubado. Golpes na América Latina, revoluções na África, guerras civis na Ásia. A Guerra Fria não aconteceu apenas entre Washington e Moscou, aconteceu em todos os continentes. Em cada país pequeno, a disputa entre superpotências decidia quem governava, quem vivia, quem morria. E não foi apenas guerra, foi propaganda, espionagem, medo constante. Na América, crianças faziam simulação de ataque nuclear nas escolas, esconder-se embaixo da mesa como se isso fosse salvar alguém de uma bomba atômica. Na União Soviética, o capitalismo era pintado como sistema de exploração e miséria. Ambos os lados convencidos de que o outro lado era o mal absoluto. E enquanto governos gastavam trilhões em armas, milhões viviam na pobreza. Enquanto cientistas desenvolviam tecnologia para destruir cidades em segundos, pessoas morriam de fome. A Guerra Fria custou incontáveis vidas, mas nunca foi contabilizada como guerra de verdade, porque oficialmente, americanos e soviéticos nunca se enfrentaram diretamente. 9 de novembro de 1989, o Muro de Berlim cai. 26 de dezembro de 1991, a União Soviética se dissolve. A Guerra Fria acabou. O capitalismo venceu, a democracia liberal triunfou. Francis Fukuyama declarou o fim da história. A humanidade havia encontrado o sistema definitivo. Não haveria mais conflitos ideológicos, apenas prosperidade e paz. Ou pelo menos era isso que se acreditava. Mas a Guerra Fria deixou um legado. Ditaduras apoiadas por superpotências, fronteiras artificiais traçadas em salas de reunião, guerrilhas armadas e abandonadas, extremismos religiosos alimentados como arma contra inimigos ideológicos. E especialmente no Oriente Médio, onde americanos e soviéticos jogaram xadrez com nações inteiras. As peças nunca foram retiradas do tabuleiro, elas apenas mudaram de jogo. E os conflitos que hoje dominam aquela região não começaram em 2001,
começaram décadas antes, quando superpotências decidiram que aqueles países importavam apenas como campo de batalha. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, mas o medo nunca foi embora. Durante quase 50 anos, a humanidade viveu sob ameaça de aniquilação nuclear. Cada crise, cada conflito, cada tensão carregava a possibilidade de ser o último. A Guerra Fria foi a guerra que nunca aconteceu diretamente, mas que matou milhões indiretamente. Foi o conflito que dividiu o mundo ao meio e ensinou uma geração inteira a viver com medo constante. E quando finalmente terminou, as feridas que deixou continuaram abertas, porque paz não é a ausência de guerra, é a ausência de medo. E o medo plantado pela Guerra Fria nunca foi completamente curado. No próximo vídeo, vamos entender como esse legado se manifesta hoje, como decisões tomadas em Washington e Moscou